Mão na buzina. Saíram os números atuais do mercado e o Brasil já é o país com mais carros blindados para civis do mundo. Meu Deus do céu! Vou conversar com Fábio Santos da Serglass. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia. Bom dia a todos. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Carro. Fiquei assustado com esses números. Isso é bom ou isso é ruim? Infelizmente os números são ruins, que demonstram o aumento da violência do nosso país. Infelizmente, para alguns, para o mercado que vem crescendo aí de blindados, é bom, os números são bons. Bom, para o mercado eu acredito que sim, mas mostra que vivemos numa zona de conflito, né? Porque o Brasil é o país com mais carros blindados para civis do mundo. Quem está atrás da gente? Atrás da gente vem o México e mais os outros países aqui da América Latina, Argentina, Colômbia, Uruguai. É impressionante. Qual é o número de carros blindados que o Brasil tem? Dá para se ter uma estimativa? Qual o percentual da frota que já foi blindado? Só no estado de São Paulo, são blindados mais de 2.000 carros mês. Então, um número bem grande, é até alarmante, né? Só em São Paulo, 24 mil carros por ano são blindados. Se a gente considerar isso em 5 anos, são mais de 100 mil carros blindados. Porque assim, só o estado de São Paulo detém hoje uma média de 70% da produção nacional. Mas é um número que chama, impressiona muito, é número de região de conflito. Agora, eu imagino, o mercado começou a blindar carro no Brasil quando? Esse segmento, por volta de 94, 95, e vem crescendo a cada ano, né? Até então os materiais eram todos importados, era bem restrito. Até o tipo de usuário do carro blindado é um público mais seleto. Hoje em dia já expandiu acho que para grande maioria aí até classe B, classe C, né? Bom, eu fico imaginando, vamos voltar em 94, 95, teve uma série de mudanças. Uma delas foi nos materiais. Para você blindar um carro em 94, 95, além do material ser importado, você precisava de um carro muito grande e com muita potência, porque o peso subia exponencialmente, não é? Isso, com certeza. Então, no decorrer desses anos, houve um investimento até em tecnologia por parte das empresas, né? Houve uma competição maior. Quando se iniciou em 94, tinham 2 empresas no segmento. Hoje, você vai ter mais de 400. Teve um investimento pesado com relação à tecnologia, novos materiais, melhorando não só a leveza do carro, que blindado hoje, com certeza, é imperceptível, como também a melhoria nos valores, nos preços, que se tornaram mais acessíveis para outras faixas de consumidores aí poderem estar adquirindo isso. Você tinha aços balísticos, coisas muito pesadas. Os vidros do carro você percebia olhando de longe que era um carro blindado, porque ele era tão grosso que quase tirava a transparência dele, né? Então eles tinham um problema de distorção óptica muito grande, né? Então hoje você tem, além de vidros mais leves, você tem vidros com uma longevidade maior. Antigamente você poderia oferecer uma garantia vidro blindado de 2, 3 anos. Hoje em dia os vidros que nós fabricamos têm 10 anos de garantia. Então você consegue ter uma longevidade maior. E com isso você consegue até no mercado de revenda, no mercado posterior, você consegue uma valorização maior do carro, né, do veículo. Que antigamente era sucateado. Você vendia um carro blindado usado muito abaixo do preço de tabela de um carro sem blindagem. Agora, vem cá, você trabalha especificamente com vidros, é isso? Isso, nós fabricamos vidros blindados hoje. A empresa, em 5 anos, já se tornou líder de mercado, graças a investimento em tecnologia, em maquinários, equipamentos, processos. E a gente vem atendendo o mercado do Brasil inteiro. Então vamos lá, vamos pegar na parte de vidros o que mudou de tecnologia nesses 15 anos, vamos dizer assim. Como é que era o vidro de 94, 95, como é que é o vidro blindado de hoje? O vidro de 94, 95, ele era um vidro que vinha importado ou da Colômbia ou da Itália, e ele tinha um peso agregado de 47, 48 quilos por metro quadrado. Ele era fabricado com uma matéria-prima policarbonato, e ele te dava uma durabilidade de máximo 2 anos. Por quê? Porque ele apresentava aquele problema, o problema antigo da delaminação, que são aquelas bolhas internas que nascem no vidro. Fica impraticável a ótica, a transparência dele, e você perde também a balística. Ou seja, surgiu uma bolha e ele deixou de ser blindado. Exatamente, ele vai ter uma deficiência naquele ponto, significa que os materiais estão se desplacando. Então, por esse desplacamento, ele já não oferece a mesma resistência. Então, os vidros hoje, nós conseguimos fazer 2 patentes com novos materiais. Os vidros hoje, eles não delaminam. Então, nós oferecemos uma garantia de 10 anos
e o vidro mantém essa propriedade balística por todo esse período. Então, tem um ganho efetivo aí na blindagem, né? Se era de 48 quilos por metro quadrado, qual é o peso hoje? Hoje ele está em torno de 38. 38, reduziu 10 quilos. então, Mesmo assim, ainda é um peso significativo, né? Dá um peso significativo, tá? E ainda assim, aqueles problemas que você tinha de distorção, de você dirigir à noite com duas imagens, faróis que vem na direção contrária. Hoje em dia, os vidros estão muito próximos, ou até melhores que os vidros originais. Então você conseguiu, com esses materiais, reduzir todos esses problemas óticos, então ele se torna quase que imperceptível. Agora, um vidro de um carro normal é um vidro, uma camada de plástico, outro vidro. Existe vidro ainda nesse tipo de blindagem ou não? Ou está tudo policarbonato? Então, assim, hoje o segmento continuou, devido à demanda, devido ao aumento assim, exponencial de blindagens aqui no Brasil, eles continuam aplicando essa tecnologia de policarbonato, mas assim, ela vem mês a mês, ano a ano, perdendo o mercado. Por quê? Porque vai ficando ultrapassada. Então, assim, os polímeros que são inovadores e que vêm dando uma longevidade maior, ele vem atuando no mercado de uma forma bem forte. E o consumidor final vem exigindo isso porque os carros têm novas tecnologias, têm uma durabilidade, uma garantia maior dos fabricantes que vieram, então eles estão querendo isso também para a parte de blindagem. Pois é, uma coisa que eu sei que mudou também foi a substituição de alguns componentes de aço por Kevlar, não foi? Foi sim. Então, assim, o carro vem sendo estudado de outra forma hoje em dia. Você utilizava muito aço balístico no carro, ele tinha um valor agregado muito, muito grande, atrapalhava na dirigibilidade, você perdia o centro de gravidade do carro, ele aumentava muito, ficava muito complicado em altas velocidades, em manobras, em curvas na estrada, e hoje em dia o Kevlar vem ajudando bastante. Está sendo lançado agora um novo produto também, que tem a ideia de reduzir uma média de 40 a 50 quilos na blindagem do carro, substituindo completamente o aço por um material à base de fibra de carbono, que é o que as empresas automotivas estão investindo, né? A fibra de carbono, eu lembro quando surgiu, pela primeira vez que eu vi, foi na Fórmula 1, ela não dava retoque numa traseira de um Fórmula 1, por exemplo, né? Bateu, ralou, não sei o que, não tem retoque. Mas a fibra de carbono é um negócio que está se desenvolvendo há tanto tempo, você faz uma peça inteira, isso não pode ser consertado depois, né? Não, na verdade não, ela é uma peça laminada, digamos, forjada no material da fibra e ela tem que ser substituída. Inteira, porém, não é como fibra de vidro que você faz retoque, repasse, não, aí não tem jeito. Perdeu a integridade, joga fora, né? Porém ela tem uma resistência à tração muito superior ao aço e ela consegue, vamos imaginar, a blindagem, o grande vilão é o peso no carro. Sim. Se você conseguir reduzir 50 quilos, isso você tem um ganho efetivo muito bom, né? De 25% a 30% do peso total do carro, coisa que não existiu até o momento. Então, o investimento em pesquisa no nosso segmento, em novos produtos, tem sido fundamental aí para estar melhorando para todos, né? Já que é inevitável hoje em dia você ter um carro blindado. Bom, se 63% dos carros blindados estão em São Paulo, e o Brasil hoje é o maior consumidor do mundo, o país com mais carros blindados civis do mundo, eu fico imaginando que tipo de blindagem a gente tem aqui, porque existem blindagens de vários tipos para várias situações. Tem só de vidro, tem contra bomba, tem contra morteiro, tem contra tiro de 38 de bala de chumbo, tiro de AR-15. Como é que você divide a blindagem dos carros hoje aqui? Na verdade, assim, quem regulamenta o setor é o Exército, e ele está baseado numa norma brasileira, na BNT NBR 15.000. O segmento dos blindados é dividido em níveis de armamento. Hoje em dia, o mais usado por todos os consumidores é o nível 3A, que é o máximo permitido para uso civil pelo Exército. Então, não existe aquele mito de blindar só vidro, de blindar só a porta. Na verdade, você tem que fazer um habitáculo completo e que você vai revestir ele baseado em um nível, por exemplo, o 3A. O 3A, o que ele suporta?
todo o armamento portátil até uma Magnum 44. Então você pegar uma pistola 9mm, uma Magnum 357, uma .40, 38, então, e até uma Magnum 44. Então este é o carro-chefe do segmento. Já no passado tentaram usar nível 2, nível 2A, que são níveis inferiores e que até se adequariam à nossa realidade, mas até pela diferenciação de preço e peso não mudava muito para o 3A. Então o consumidor migrou para o que ele tem de maior proteção possível, entendeu? A gente imagina um carro blindado para uso de uma pessoa, de uma família, quando na verdade os carros blindados são usados para outras coisas também. A gente teve recentemente o caso de uma pessoa que estava transportando dólares num carro blindado, foi fechado por outro carro e os caras desceram dando tiro de fuzil e aí a blindagem do vidro parece que cedeu e a pessoa morreu com um tiro na cabeça. Na verdade, ela foi para o hospital apesar de ter tomado um tiro na cabeça. Existe muita empresa usando a blindagem ou não? Existe. Muitas empresas fazem transporte de pequenos valores que não chamem muita atenção para transportar alguns executivos. Então, assim, uma coisa que tem que se deixar muito bem clara com relação à blindagem é que a blindagem ela é finita. O nível 3A, por exemplo, é para você ser protegido numa eventual ação de assalto, de tentativa de sequestro, é para você evadir do local. Então você tem que tomar as medidas. Para isso você tem que ter uma direção defensiva e ofensiva para já ter um posicionamento, conseguir sair, para te permitir essa fuga. Não é para você ficar parado lá e tomando 10, 20, 30 tiros e tem que se observar também a questão dos calibres, né? Você tem o uso permitido de níveis superiores que seriam contra fuzis só para as Forças Armadas ou para transporte de valores. Então, uso civil, até hoje, o Exército não permite, porque pode ser usado de uma forma errada, né? Infelizmente, alguém pode adquirir um veículo desse e usar para outros meios, né? Usar para assaltar, por exemplo, né? Por exemplo, pode usar para fazer um assalto a banco, alguma coisa, e seria uma proteção que hoje a nossa polícia não tem, né? E nós estamos falando de um caso que as pessoas foram com armamento superior porque sabiam que iam enfrentar, né? E a gente sabe que está se disseminando, mas segurar isso é uma coisa muito complicada. Agora, que tipo de carros são blindados? O que era blindado em 94, 95 e o que está sendo blindado agora em 2014? Em 94, 95, 90% dos carros eram carros de extremo luxo. Eram Mercedes, BMWs, Jaguar. Hoje em dia já está sendo blindado carros mais acessíveis, como a gente viu nesse evento que aconteceu desse assalto, uma Fiat Strada blindada. Então, carros utilitários menores, carros populares como Gols, HB20, carros mais acessíveis que muitas vezes o empresário não quer chamar muita atenção, compra um carro desse para o filho ou para a filha, mas pelo menos mantém eles protegidos, né, seguros de alguma forma, né? Eu conheci um empresário muito rico que ele tinha um táxi blindado. Era divertido, porque ninguém imaginava que um táxi fosse blindado, né? Mas muito interessante. Me conta, quanto custa blindar um carro hoje? Hoje em dia, dependendo do tamanho do veículo, ou até da tecnologia envolvida nele, com a parte de eletrônicos, o blindado varia aí entre uns 45 mil reais até em média 70 mil reais, dependendo do fabricante, dos compostos, dependendo da blindadora, do nível de qualidade. Então, um preço médio aí está em torno de 50 a 55 mil reais. Esse material requer uma manutenção diferente ou não? Não, na verdade, ele, assim, dependendo da característica do produto, ele vai te dar algumas condições de manutenção perante ao blindador, mas uma periodicidade de manutenção, algo do tipo, mas não requer nenhum tipo de cuidado específico, não.
Eu queria agradecer a participação do Fábio Santos, da Serglass, conversando com a gente sobre a blindagem de carros, o mercado e características aqui no Jornal do Carro. Obrigado, Fábio, foi um prazer, tá? Obrigado, Vini, um bom dia a todos aí. Um abraço. Rádio Estadão, Jornal do Carro.